E aí, rapaziada, eu sou o Leo.mp4 e, mano, hoje a gente vai falar de Bomba Pet. Atualizado, é ruim de aturar, Bomba Pet. E é nóis. Olha só, se eu te perguntar qual foi a engine mais influente no Brasil, tu vai responder qual? Unity, Unreal Engine 5? Não, meu mano, a engine mais influente no Brasil é a Renderware. A Renderware, além de fazer um dos jogos mais grandes da história, que é o GTA San Andreas, ela foi base pro Bomba Pet. Isso mesmo, o Bomba Pet não foi feito numa tela preta cheia de códigos e coisa nada. Não, mano. Ele utilizou uma engine para ser feito. Ele usou a Renderware. Isso mesmo, a Renderware, a mesma engine criada pela Criterion Games, a do Burnout. A mesma engine que fez GTA San Andreas. A mesma engine que fez Pro Evolution Soccer. Sim, o PES. Mas e aí, Léo, como é que transformaram um jogo japonês, lá do Japão, lá da Konami, lá da mãe do caralho, em um jogo 100% brasileiro e 100% licenciável? Olha só, o termo correto para o que a equipe do Bomba Pet fez não é programação em C++ ou Java, não é tudo dedilhado ali, não é codificação nem nada. Se chama hacking e modding, ou seja, são modificações dentro do jogo. A equipe do Bomba Pet não criou realmente nada de código e de coisa arada e de base de texto em cima desse jogo. Olha só, o Win11 ou o PES, ele já vinha com uma base toda escrita. O que a equipe do Bomba Pet fez foi pegar esses códigos e basicamente transformá-los, modificá-los. A base do PES, ela vinha em formato ISO. E dentro dessa ISO, o jogo é dividido em containers de arquivo, tá ligado? A mágica acontecia ao abrir esses containers, esses arquivos que a Konami tentou fechar. Tinha um arquivo lá chamado teste AFS. Era onde é que os uniformes e os estágios ficavam. E as bolas também, lá ele. Tinha um arquivinho também trancado lá chamado Sound AF, era onde é que as narrações e as músicas do jogo ficavam. Então tinha todas aquelas narrações em inglês, chata pra caralho, que ninguém gostava. E tinha uma pasta chamada SLPM e SLES, que era onde é que ficava o executável do jogo, onde é que você iria abrir aquele jogo e ficava todas as regras de programação. Mas e aí, tu acha que os caras utilizavam pra modificar o jogo Visual Studio? Nem fudendo, os caras utilizavam ferramentas lendárias de modificação para aquela época. Essa belezinha aqui é o DKZ Studio. E essa outra belezinha aqui é o Game Graphic Studio. Esses softwares eram como códigos que a equipe conseguia injetar códigos dentro da Renderware que eu falei lá no início do jogo, que é a engine do jogo. Olha só, pensa comigo. Imagina que a Konami meio que criou uma estante de livro. O DKZ, ele é meio que um livro que a equipe do Bomba Pet colocou lá. E aquele livro dá para ser aberto. E naquele livro tá, por exemplo, o uniforme do Chelsea. E o DKZ vai fazer o quê? Ele vai basicamente trocar o uniforme do Chelsea pelo uniforme do Inter de Limeira, mas desde que o tamanho dos dois arquivos fossem compatíveis, dava para trocar eles. Mas aí entra uma verdadeira programação, porque entra o desafio hexadomal, para mudar os nomes, para mudar a força dos jogadores, para mudar o tamanho deles. E aí, como é que fazia? Muitas vezes era necessário um editor hexadecimal. Vocês estão vendo essa quantidade de código e essa quantidade de letra? Muitas vezes era precisava decodificar tudo isso aqui de uma vez para poder modificar o jogo para ser criado o Bomba Pet. E o desafio, meu mano, era o seguinte, por exemplo, tem um jogador chamado Roberto Carlos. Aquele Roberto Carlos, ele ocupa 14 bits de tamanho dentro do jogo. E quando você ia trocar o nome dele para Robertinho de Piracicaba, você tinha que abreviar aquele nome para fazer a troca deles dentro do jogo. Então quando você trocava um pelo outro, e era isso que acontecia nas trocas de nome dentro do jogo. O jogo trocava um nome pelo outro e eles tinham que ter tamanhos semelhantes, porque um nome era muito grande e outro nome era muito pequeno, esse nome não ia bater em conforme os tamanhos deles. E o jogo tinha que ser enganado 100%. Por isso que existia muitas abreviações malucas dentro do Bomba Pet, como Cristiano Ronaldo, daí ficava só o Cristiano R, daí ele trocava o nome por outro nome do jogador que tinha tipo 7 letras. E pra uniforme, mano, era a arte da gambiarra pura. Os uniformes eram todos editados pelo Photoshop e era lançada as imagens dentro do jogo, dentro da Renderware .png, e ficava tudo achatado, tudo estranho, mas era o que tinha na mão, tá ligado? Tipo, não tinha o que fazer. Ficava tudo daquela maneira mais feia, mas era a única maneira de colocar os uniformes, tipo, dos times brasileiros dentro do jogo. A textura era um arquivo .bmp ou PNG, e o Renderware só vestia ele dentro do jogo. Ele não deixava em 3D, camiseta solta, bonitinha, não, mano, que se foda, ficava tudo colado e já era. E o som, mano, o som padrão do jogo, a equipe do Bomba Pet pegava a música que era sucesso no momento e deixava lá .mp3 e já era, deixava tocando direto. E o jogo sempre bombava a música dos artistas
artistas também. Todo mundo olhava e falava, porra, essa música aqui tem no Bomba Pet. Música de fulano tem no Bomba Pet. Eu lembro que na minha época tinha uma música do Eminem que eu gostava pra caralho. Tinha no Bomba Pet, tá ligado? Era espetacular. E sabe como é que funcionava a substituição da música dentro do jogo? O jogo achava que tava tocando a música padrão da Konami. Mas na verdade a equipe do Bomba Pet tinha substituído ela pela música do momento. E por que o Bomba Pet é tão foda, mano? O Bomba Pet, ele foi feito de maneira mineradora, trabalhadeira, tá ligado? Ele foi feito da maneira mais manual possível. Foi calculado bit por bit, foi calculado textura por textura, pro jogo ser substituído da maneira mais correta possível, tá ligado? Foram utilizados editores hexadecimais, foram utilizados tudo dentro do jogo para deixar ele da maneira mais perfeitinha possível. E a manipulação da engine dentro do Renderware foi um trabalho realmente de formiguinha, tá ligado? Foi trocado textura por textura, byte por byte, PNG por PNG, foi adicionado uniforme em cada time, foi trocado nome por nome, tá ligado? A equipe do Bomba Pet, pra época de 2006, 2005, deu uma trabalheira do caramba isso aqui. Não existia IA naquela época, não existia facilidade nenhuma pro cara que tava criando aquele hacking, aquele modding pro jogo. E tipo, não foi a Konami que olhou pro povo brasileiro e falou, olha, vamos fazer jogo aqui baseado no teu estado. Mano, foi o Alan Jefferson, tá ligado? Foi toda a equipe dele lá que olhou pro jogo e falou, porra, tu vai falar português, tu vai falar minha língua, mano. Eu vou fazer você rodar da maneira mais perfeita possível pro meu público. Porque os caras estudou a engine, estudou a Renderware e encontrou a melhor maneira de manipular ela. E os caras fizeram isso de uma maneira perfeita. Bomba Pet é um jogo foda pra caralho até hoje. E você, meu mano, já jogou com o Ibis contra o Barcelona no PS2? Se já, mano, deixa o teu like, se inscreve no canal e é nóis, ó. Um beijo do Magro, meu mano.